texto no começo deste culto, que foi o texto de Atos capítulo 2. Lemos apenas os 13 primeiros versículos, mas o desdobramento daquele texto é o surgimento da igreja, é o início da igreja de Cristo. E a igreja de Cristo, então, ela nasce numa festa de Pentecostes. E aí eu pergunto, se a igreja de Cristo nasceu numa festa de Pentecostes, por que nós não somos pentecostais? E aí é uma pergunta interessante, né? Tem gente que talvez ache essa pergunta pertinente, e nós vamos falar um pouquinho sobre hoje. Por que nós batistas não somos pentecostais? E falando a nosso respeito, certamente eu vou estar falando dentro do mesmo entendimento de muitas outras igrejas históricas de linha tradicional. E eu queria começar a minha fala, e eu sei que nós temos pessoas assistindo em casa e provavelmente alguns pentecostais. Pelo menos um pastor pentecostal eu sei que está lá, que é meu irmão, né? Ele não perde uma. Ele é pastor da Assembleia de Deus. E eu queria começar a minha fala dizendo o seguinte: eu não tenho nenhuma restrição com relação aos meus irmãos pentecostais, no que diz respeito à nossa relação com Cristo, a nossa relação fraternal. Acredito que nós vamos estar juntos nos céus também. Então é bom que isso fique pontuado. O fato de nós sermos tradicionais não faz com que nós tenhamos uma visão de exclusão dos nossos irmãos pentecostais dentro da nossa perspectiva. E eu digo isso porque eu conheci um pastor batista que ele disse uma vez, eu estava na igreja no dia que ele disse isso, que ele acreditava mais na salvação de uma pessoa não crente do que de uma pessoa pentecostal. E eu não vejo dessa forma absolutamente, nunca vi dessa forma, e creio na salvação dos meus irmãos pentecostais. Você que está nos assistindo, você que de repente tem algum parente, alguma pessoa que você ama, como eu tenho alguns na família, não só o meu irmão, a minha irmã também, que é de uma igreja neopentecostal, meu sobrinho, minha mãe, que é de uma igreja pentecostal. Então eu tenho o carinho por todos eles, mas eu quero dizer porque nós não somos pentecostais. Esse é o tema da nossa lição de hoje. Primeiro eu queria saber o que é uma igreja pentecostal. Bom, uma igreja pentecostal é um movimento cristão protestante que dá grande relevo ao dia do Pentecostes, que foi onde surgiu a igreja. Por isso a denominação pentecostal, porque eles nasceram no Pentecostes e tentam de alguma forma apresentar alguma semelhança com aquele movimento que aconteceu no primeiro século da era cristã. Diferente das igrejas históricas, que muito embora também acreditemos que a igreja nasceu no dia do Pentecostes, não assumimos para nós tal identidade e nem tampouco vemos a questão das manifestações que ali ocorreram como os nossos irmãos o veem. Não só a manifestação, e a mais característica obviamente é a questão do dom de línguas, mas outras manifestações também que ali existem. O movimento pentecostal, ele nasceu, digamos assim, oficialmente, em 1906, lá em Los Angeles, no templo de uma igreja metodista episcopal africana. Quando William Seymour, um pregador afro-americano, pregou, dando origem a um mover que passou a ser conhecido como Avivamento da Rua Azusa. Provavelmente você já ouviu falar, porque esse termo é muito conhecido, os nossos irmãos que nos assistem também, obviamente já ouviram falar. E esse movimento da Rua Azusa foi uma reunião que ficou marcada principalmente por dois fatores.
O primeiro fator foi a glossolalia, a manifestação daquilo que os pentecostais, que os nossos irmãos entendem como dom de línguas, e também pela comunhão de pessoas brancas e negras num culto de adoração a Deus, num tempo que isso era extremamente complicado. Ainda hoje nos Estados Unidos a gente vê as igrejas negras, afro-americanas, as igrejas brancas, né? E naquele tempo era muito difícil, mas nessa reunião da Rua Azusa foi uma característica: brancos e negros cultuaram juntos. E isso então foi um fator importante para caracterizar esse movimento. A partir dali, aquele movimento passou a se chamar pentecostal e se espalhou por várias partes do planeta, chegando inclusive aqui no Brasil. E a primeira informação histórica a respeito dos pentecostais no Brasil se dá em 1909, com a chegada de Luiz Franciscon, no bairro do Brás, em São Paulo, trazendo consigo a igreja Congregação Cristã no Brasil. É a primeira igreja pentecostal que se tem notícia no país, isso de forma oficial. É possível que algumas pessoas tenham outras fontes não oficiais, mas oficialmente essa é a primeira igreja, seguido da Assembleia de Deus, que nasce em Belém do Pará, né? E que tem como seus protagonistas Daniel Berg e Gunnar Wiggen. E é interessante que esses dois irmãos eram missionários americanos, estavam passando pelo Brasil e passaram numa igreja, foram celebrar a Deus numa igreja batista, a primeira igreja batista em Belém do Pará. E na época a igreja estava sob a direção do irmão Eurico Nelson, que nem era pastor, mas era um obreiro daqueles pau para toda a obra que segurava. Em determinado momento, Eurico Nelson viajou e deixou a igreja sob os cuidados desses dois missionários, e quando ele volta da viagem, o movimento pentecostal já havia tomado forma e já estava então se espalhando a partir da igreja batista. Então, essa é uma informação importante. A igreja Assembleia de Deus, ela nasceu dentro da igreja batista, não tem outra origem. Existem outras histórias, né? Eu já ouvi algumas histórias com relação ao nome, por exemplo, né? E coisas dessa natureza, mas ela surge dentro da igreja batista em 1910. E as igrejas, então, Assembleia de Deus, se tornaram muito populares e simultaneamente foram surgindo outras igrejas Assembleia de Deus, não somente no Brasil, como no Chile, como na Indonésia, na África do Sul, e foram surgindo Assembleias de Deus por aí. O pentecostalismo, ele acaba se propagando muito rapidamente nos Estados Unidos, através de uma igreja chamada Church of God in Cristo, Igreja de Deus em Cristo. E evoluiu bastante, principalmente nas comunidades afrodescendentes. Então, aquelas festas, e eu quero dizer aqui, eu quero confessar aos meus irmãos, que eu sou apaixonado por estes cultos, né? Cultos animados, cultos alegres, apesar de discordar em algumas questões doutrinárias, nós vamos falar algumas delas aqui. Eu acho muito lindo um culto de afrodescendentes. Eu não sei se os irmãos já viram, né? Aqueles corais lindos, maravilhosos, com aquelas vozes divididas. E Naran, você se prepara, Naran, que eu quero um coral bem bonito nessa igreja o ano que vem, viu? Comece a fazer a seleção. Aliás, para quem é da igreja, a seleção vai começar a partir do nosso Festival de Talentos, né? E daqui uns dias vocês vão ter informações sobre o Festival de Talentos. A igreja pentecostal, ela considera, talvez como o fato principal, a questão do batismo com o Espírito Santo, que é essencial na igreja, no movimento pentecostal de qualquer lugar.
E o batismo do Espírito Santo seria um movimento carismático que é caracterizado principalmente pela glossolalia. O que é glossolalia? É falar em outras línguas desconhecidas pelos homens, né? E essa glossolalia então ficou conhecida como dom de línguas ou de línguas estranhas. E essa é a característica principal. Então, para os nossos irmãos pentecostais, a primeira bênção é quando recebemos Jesus Cristo como Senhor de nossa vida. E a segunda bênção é quando somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Essas igrejas, elas se reúnem em âmbito mundial e crescem muito. A Assembleia de Deus, por exemplo, é a maior igreja pentecostal no nosso país hoje, né? Eu sempre brinquei falando que a Assembleia de Deus e plaquinha de Coca-Cola você vê em qualquer cidade que você chegar. Nunca deixa de ter, né? Porque é uma igreja que se movimenta bastante, que cresce muito. E a partir de 1949 elas começam a se reunir, não só a Igreja Assembleia de Deus, mas outras igrejas também pentecostais, não somente no Brasil, como também no mundo, na Conferência Mundial Pentecostal, que é um encontro onde os nossos irmãos pentecostais se reúnem. Como já falamos, o termo pentecostal tem a origem na palavra Pentecoste, e o Pentecostes a que nos referimos é uma festa judaica, e foi ali que surgiu a igreja, naquela festa judaica, né? E que ocorre 50 dias depois da Páscoa, encerrando o ciclo das festas dos judeus. É interessante quando você faz uma analogia com a vida de Jesus Cristo, você vai ver as coincidências. Uma hora dessa nós vamos falar em analogias, nós vamos falar em tipos e antítipos, e nós vamos ver como se aplica perfeitamente essa festa à figura de Jesus Cristo, né? E aquela festa então, a partir daquela festa, se comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, que surgiram como línguas de fogo, sobre a cabeça de cada um deles, sendo que as pessoas naquele momento receberam o Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Este episódio é descrito em Atos, no capítulo de número 2, dos versículos 1 a 13 que nós lemos, e em outros textos também do livro de Atos. As igrejas pentecostais, em outros lugares, elas são conhecidas como igrejas carismáticas, né? Que vem de carisma, que vem de dons, porque revelam manifestações do Espírito Santo de Deus. Agora ela tem as suas vantagens também, e a gente aqui reconhece publicamente, porque as igrejas, o movimento pentecostal fez com que a mensagem do Evangelho da salvação de Cristo fosse facilmente assimilada e querida pelas classes mais populosas. Então ela se espalhou muito rapidamente, né? Uma vez que na sua maioria a linguagem que é usada nas igrejas pentecostais é uma linguagem mais simples, menos rebuscada, e trazem uma mensagem bem direta sobre os problemas reais que as pessoas enfrentam. Então esse é um ponto positivo do movimento pentecostal. Ele fez com que o evangelho tivesse uma expansão muito grande. Ao invés de prezarem os estudos teológicos profundos, a maioria das igrejas pentecostais fazem seus cultos com louvores e pregações motivacionais. E aqui eu quero abrir uma exceção, que da década de 80 para cá, isso começa a mudar. As igrejas pentecostais históricas começam a ter também as suas casas de profeta, os seus seminários. Mas até então a coisa era bastante básica, eram pregações motivacionais, como cultos de cura e libertação, visando trazer algum refrigério para as pessoas que viviam em crises financeiras, psicológicas, espirituais. Então isso mudou, tem mudado. Em algumas igrejas, a Assembleia de Deus, novamente eu quero citar os meus irmãos da Assembleia de Deus, todo o respeito que eu tenho por eles. Aliás, para quem não sabe, eu me converti na Assembleia de Deus e fui membro da Assembleia de Deus por 4 anos, né?
Então eu falo com muito carinho da minha origem espiritual. Algumas das principais diferenças entre eles e nós é que os pentecostais acreditam num chamado dom de línguas que é para qualquer pessoa que tem o Espírito Santo, enquanto nós, os batistas, acreditamos que o Espírito Santo ele capacita cada discípulo com pelo menos um dom para a edificação da igreja e que não é necessariamente um dom específico que caracterize o recebimento do Espírito Santo de Deus. Nós também acreditamos que o batismo com o Espírito Santo, ele não vem como uma segunda bênção. Nós acreditamos que somos selados, somos batizados, somos imergidos no Espírito Santo quando aceitamos a Cristo e quando nos convertemos a Jesus. Então, aceitar Jesus como Salvador é você ser cheio do Espírito Santo e não há necessariamente nenhum tipo de manifestação exterior. Os pentecostais não, eles acreditam que o ser batizado com o Espírito Santo necessariamente deve levar a pessoa a falar em línguas ininteligíveis. Línguas ininteligíveis são línguas que ninguém conhece, né? As igrejas pentecostais mais conhecidas no Brasil, elas são a Assembleia de Deus, que é a maior em solo brasileiro, e depois, na sequência, vieram outras. Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, Igreja Pentecostal Deus e Amor, e outras que surgiram a partir da década de 50, e aí a gente não vai fazer confusão destas igrejas com as igrejas neopentecostais que nós vamos falar a seguir. Então existem as igrejas pentecostais históricas, e existem também as igrejas neopentecostais. Basicamente, para a gente entender porque eu não sou pentecostal, o que eu penso a respeito da doutrina, que é um contraponto à doutrina pentecostal, eu quero destacar pelo menos 4 distinções que são muito importantes e que nos farão entender isso. Uma das primeiras distinções, e isso sem considerar o que nós já falamos, né, da questão dos dons, a questão do batismo com o Espírito Santo, mas a gente quer falar. A primeira coisa é que os batistas creem na salvação eterna. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso nós já pregamos aqui, já falamos sobre isso, acho que umas 3 vezes, né, para poder fechar o assunto. Os nossos irmãos pentecostais, eles não pensam assim. Eles pensam que o crente pode perder a salvação, e aí eles usam textos, e nós já falamos amplamente sobre isso aqui em outro momento, para poderem justificar uma possível perda de salvação. Eu prefiro ficar com textos como de 1 João capítulo 5, versículos 12 e 13, que diz: quem tem o Filho tem a vida. Não é que terá, não, ele tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas os escrevo a vós, que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. A vida eterna, é vida sem fim. Então essa é uma característica que faz distinção entre nós e os nossos irmãos pentecostais. E infelizmente no nosso meio tem muitos irmãos com tendências pentecostais, muitos irmãos que têm uma visão pentecostal que pensam diferente do que nós pensamos, né? E que acreditam na possibilidade de uma perda de salvação. Uma segunda distinção é aquilo que nós falamos: nós cremos no batismo do Espírito Santo no momento em que nós somos convertidos, que nós nos convertemos. Os pentecostais, então, eles pensam nisso como sendo uma segunda experiência. 1 Coríntios, capítulo 12, 13 diz: pois em um só Espírito fomos todos nós batizados num só corpo. Todos nós. Quem fala em línguas, quem não fala, quem tem dom, quem não tem, aqueles que receberam a Jesus.
quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. E Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, que nos diz o seguinte: no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Nós somos selados quando cremos em Jesus Cristo. E ainda o texto de 1 João capítulo 3, versículo 24 diz: quem guarda os meus mandamentos, em Deus permanece, Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos tem dado. Como é que os nossos irmãos pentecostais explicam textos como esses? Eles dizem que há uma diferença entre batismo e enchimento. Batismo e enchimento. E de fato há uma diferença. O enchimento é quando nós damos espaço na nossa vida para o Espírito Santo atuar. Eu posso, como crente, deixar o Espírito Santo atuar através de mim ou não. E como é que você faz isso, pastor? Através da minha intimidade com Deus ou não. Agora, batismo significa imersão. Batismo significa você imergir, e você é imerso no Espírito Santo quando você recebe Jesus como Senhor de sua vida. E nós precisamos entender, mas pastor, por que que os crentes antes de Atos 2, como é que existiam crentes antes de Atos 2? Não tinha crente antes de Atos 2. Não tinha crentes. Tinham apóstolos, discípulos de Jesus, mas que não tinham ainda vivido a experiência de um relacionamento com o Espírito Santo. E é por isso que Jesus diz: olha, vocês vão esperar aqui até que do alto vocês sejam revestidos. Isso se cumpre em Atos capítulo 2, e a partir dali então o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, com fé e arrependimento, e decidimos receber naquele exato momento o Espírito Santo em nossa vida, essa experiência para nós os batistas e para muitos outros grupos tradicionais se chama batismo, imersão no Espírito Santo de Deus. A terceira diferença que a gente vê com muita clareza é o batismo no Espírito Santo acompanhado com línguas, né? E isso nós já falamos aqui com bastante ênfase em outros momentos, e se nós formos nos apegar a essa questão agora, nós vamos utilizar o resto da noite e não vamos conseguir encerrar o assunto. Mas os batistas, nós os batistas, cremos que o Espírito Santo capacita cada discípulo com pelo menos um dom, e com uma finalidade específica: edificação do corpo de Cristo, ponto final. Eu terminei de escrever ontem uma apostila, um livreto que eu vou utilizar aqui na igreja para poder ministrar sobre isso. E depois eu vou ver como é que eu faço para poder imprimir ou editar esse livreto. E ali a gente vai entender, a gente vai perceber que Deus dá dons para cada um de nós, dons diferentes. Os meus dons, muitas vezes, não são os dons que Ana tem, não são os dons que o Ed tem, não são os dons que o Renato tem. Cada um de nós aqui tem dons que Deus deu. Agora, os meus dons, os dons do Ua, os dons do Laudelino, os dons do Daniel, os dons do Naran, todos eles juntos têm uma mesma finalidade: a edificação do corpo de Cristo, da igreja de Cristo. É assim que nós cremos. E dom de línguas, ele aparece na lista, mas ele não é o único dom. E aliás, o dom de língua, conforme a Bíblia, não é essa mesma manifestação. Pelo menos nós, os batistas, os tradicionais, entendemos assim: essa mesma manifestação que se vê em alguns lugares, muitas vezes alvo até de chacota, né? Esses dias eu vi um vídeo que, assim, particularmente eu não gosto muito de
criticar essas pessoas, porque alguns eles têm uma visão que aquilo é de Deus mesmo, mas uma coisa tão esdrúxula, tão absurda, né? E os irmãos na igreja dando glória a Deus, pulando, sapateando, e isso às vezes então traz escândalo, né? Eu não deixo de acreditar que há possibilidade de alguém se comunicar com Deus de uma forma diferente. Aí a nossa relação com Deus é a nossa intimidade com Deus. É por isso que quando Paulo fala a respeito do dom de línguas lá em Atos capítulo 14, ele fala, ó, quem fala em línguas fala com Deus, fala na sua intimidade com Deus, é você e Deus, porque não edifica a igreja, edifica a si mesmo, não edifica a igreja. Então não é um dom que sirva para a igreja, porque os dons, todos eles precisam edificar a igreja, e essa é a nossa visão, com todo o respeito que eu tenho àqueles que têm e que acreditam ter um dom de línguas ininteligível, e que acreditam que esse dom edifica. E a quarta diferença aqui, que é básica, é que nós cremos que a morte de Cristo na cruz foi exclusivamente para perdão dos nossos pecados. Uai, pastor, mas espera aí, isso aí, alguém talvez esteja dizendo, eu sou pentecostal, eu também penso assim. Nem todos. Algumas igrejas pentecostais acreditam que a morte de Cristo também cura de doenças, numa interpretação equivocada de ele levou sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então alguns acreditam que tem a garantia da cura no relacionamento estabelecido com Cristo Jesus. Nós batistas não pensamos assim. Pergunto para você que está aqui, você que está em casa também que é batista, batista crê em cura divina, sim ou não? Claro que sim, é bíblico. Eu tenho que crer em cura divina. Mas qual é então a diferença entre o batista e o pentecostal? Nessa questão, a diferença é a tal da garantia que o pentecostal dá. E ele diz, né, que está garantida a cura porque Jesus levou sobre si as enfermidades. E às vezes a gente vê coisas tão tristes acontecer. Eu não sei se os irmãos têm notícia, talvez você em casa já tenha em algum momento ouvido falar alguma coisa dessa natureza. Um irmão que chega, por exemplo, num leito de hospital, numa pessoa moribunda, que ora e diz, olha, Deus está me revelando, você está curado em nome de Jesus. Um dia ou dois depois a pessoa morre. Tem alguma coisa errada aí, né? E aí, às vezes a pessoa, para não perder de tudo a dança, diz, não, mas morreu porque ele não teve fé. Uai, depende de quem? É de Deus ou é de mim? Né? Ah, morreu porque não tinha fé. Se tivesse fé, estava vivo até agora. É uma pena que isso aconteça. Nós não acreditamos assim. Nós cremos na cura divina segundo a vontade de Deus. Eu já conheci pelo menos uma pessoa, que documentalmente ela tinha AIDS. Ela tinha AIDS, tinha uma prova documental. E ela foi curada pela graça de Deus. E até hoje, isso há 30 anos atrás, até hoje AIDS não tem cura. Deus pode curar de câncer. Quantos irmãos no nosso meio foram curados de câncer? Quantos irmãos estavam condenados pelo médico a viver só mais 6 meses, só mais 1 mês, só mais 10 dias, e estão vivendo há anos? Isso é cura divina, isso é poder de Deus. Mas isso se dá segundo a vontade de Deus. Se o irmão é curado, ele é filho de Deus e Deus o ama. Se o irmão morre de doença, ele também é filho de Deus e Deus o ama. Porque senão eu não iria procurar saber quem é salvo pelo seu testemunho na igreja, mas pela sua condição de saúde. O irmão morreu de quê? Ah, ele morreu de doença, então ele não era de Deus, foi para o inferno. Vocês entendem isso? Com relação ao perdão de pecados, tanto nós quanto os pentecostais acreditamos que Jesus Cristo nos perdoa de todo o pecado, que Ele pode em nós perdoar
todo pecado, mas com relação à nossa vida na terra, eu fico com João, capítulo 16, versículo 33, que diz assim: no mundo tereis aflição, tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quer dizer assim, você está tendo tribulação, mas eu venci o mundo. Então, você está garantido de estar comigo para sempre, porque você me pertence. Amém? Muito bem. Agora quero falar de um outro grupo, neopentecostal. E aí agora é que a porca torce o rabo. Aí é que as coisas começam a acontecer. O termo neopentecostalismo, ou a expressão terceira onda, alguns vão pensar no neopentecostalismo como a terceira onda do pentecostalismo, né? Ela tem umas características que são diferentes, não só de nós, os batistas, os tradicionais, os presbiterianos, mas também dos nossos irmãos pentecostais históricos. Segundo historiadores, o pentecostalismo ele se divide em 3 períodos na história. O primeiro período é a primeira onda, que vem lá da Rua Azusa até meados do ano 50, de 1950. O segundo período, entre 50 e 70 aproximadamente, é quando surgem algumas igrejas pentecostais, que já não são tradicionais, mas que também não são neopentecostais, como por exemplo o Brasil para Cristo, essa igreja Deus e Amor mesmo, a quadrangular, ela surge nesse momento. E a terceira onda a partir da década de 70. Então, a partir da década de 70, surge com a Igreja Universal do Reino de Deus, uma terceira onda, né? Que hoje é denominado o movimento neopentecostal. E surge como assembleia aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ela já vinha surgindo em outros lugares também. E aí algumas das expressões mais importantes dessa igreja que surgem a partir dos anos 60, 70, é a Universal do Reino de Deus, a Mundial, a Igreja da Graça, a Internacional da Graça e outras igrejas. E hoje em dia tem igreja de todo tipo, que eu não vou nem falar nomes para não pecar e para não arrumar inimizades também, né? Porque tem muita igreja neopentecostal, muita igreja dessa natureza por todo que é lugar. Então a igreja neopentecostal ela é dissidente do movimento pentecostal. A igreja pentecostal no Brasil surgiu na igreja batista. A igreja neopentecostal surgiu das igrejas pentecostais, né? Eles são oriundos do pentecostalismo clássico e de algumas tradições de algumas igrejas mais tradicionais, como as nossas também. Alguns grupos surgem não do pentecostalismo, surgem direto das igrejas históricas, né? Como os pentecostais, em alguns lugares, eles são chamados carismáticos. No Brasil, o termo carismático não é utilizado, porque carismático no Brasil se identifica só o grupo da Igreja Católica Carismática. Então, os neopentecostais no Brasil não se definem como carismáticos para que não sejam, de alguma forma, confundidos com a Igreja Católica, já que existe uma resistência muito maior do que a nossa, por exemplo, com relação aos católicos, né? Mas hoje, por exemplo, isso também já está mudando. No país já existe a paróquia, uma paróquia que é uma igreja neopentecostal chamada Capela Carismática, lá em Manaus, né? Que faz parte da Igreja de Deus Pentecostal no Brasil. No caso do neopentecostalismo, as práticas elas se tornam bem diferentes, inclusive das igrejas pentecostais, e nós não podemos confundir as igrejas pentecostais com as igrejas neopentecostais, muito embora elas tragam algumas características de igrejas pentecostais. Aliás, algumas trazem características. Esses dias eu conversava com um pastor de uma igreja neopentecostal, ele falou: pastor, eu sou quase batista, eu vim da igreja batista, eu sou quase batista. E quando a gente vê a prática dele, a gente vê que ele está bem distante disso. Pode ser que ele tenha sido batista na sua origem e depois caminhado por outros caminhos, ou então foi batista de uma igreja batista carismática ou pentecostal, mas não é. Então, os maiores representantes dos grupos carismáticos do Brasil é a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja Internacional da Graça,
a mundial do poder de Deus, a renascer em Cristo, a apostólica fonte da vida e a comunidade cristã Graça e Paz. Eles têm uma forma de evangelizar toda especial. Eles usam aquilo que se chama de evangelismo massivo. Eles usam redes sociais, eles usam rádios, eles usam TVs, eles usam jornais, eles usam editoras e literaturas próprias, além de portais que eles têm e sites próprios, deles mesmos. Então, o trabalho deles é bastante profundo no que diz respeito ao evangelismo, mas que nós não conhecemos as práticas dele, não reconhecemos como evangelismo, mas como proselitismo. O principal objetivo é tirar pessoas de outras igrejas, de outras religiões para si, muito embora algumas tenham um discurso diferente, Algumas têm um discurso de que todos nós aqui somos irmãos, podem vir os católicos, os evangélicos, os espíritas, mas aquilo é só discurso. O que eles querem na realidade é fidelizar o cliente, dentro daquela igreja. Os neopentecostais brasileiros, como nos Estados Unidos, e na África também, eles passam por um processo de sincretismo religioso muito forte. O que é isso? Sincretismo religioso é quando se juntam características da igreja com características de outras religiões. Aqui no Brasil, por exemplo, o sincretismo de algumas dessas igrejas é muito forte com religiões de matrizes africanas, como o Candomblé e a Umbanda, E aí você vê isso com muita clareza em alguns dos cultos de libertação, cultos de cura, sessão do descarrego. Graças a Deus que a igreja que fazia isso mudou o nome desse dia, dessa prática, porque na minha opinião era um absurdo chamar um lugar em que teoricamente vai se cultuar a Deus como sessão do descarrego. Isso é uma identificação sincretista, E além disso eles tinham outras características, por exemplo, a questão do copo com água, do óleo ungido, do prato abençoado e de coisas dessa natureza, do tijolinho. Aliás, eu estou querendo vender tijolinho para fazer lá no fundo, Mas aí não vai ser abençoado não, vai ser tijolinho assim, a gente vai fazer um quadro para cada um botar o seu tijolinho ali. E isso então são identidades sincretistas. Aquela prática do copo com água. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu estou tomando água aqui, mas é água comum. Eu acredito. Na nossa igreja aqui não, mas em muita igreja batista por aí, tem irmão que ainda bota o copo com água perto da televisão na hora da oração. Tem. E isso é sincretismo. Alziro Zaru, que é o líder da Legião da Boa Vontade, que é uma seita espírita, ele já declarou uma vez a alegria que ele tem no coração de ver alguns grupos evangélicos seguirem uma prática que é tão comum nas religiões dele, nas práticas dele, que é a prática de orar pelo copo com água e beber o copo com água para ficar curado. E isso é uma característica isso é uma característica de sincretismo. Aquela forma também de se cultuar, a gente sabe que não são todas, mas tem algumas igrejas neopentecostais que hoje já estão tão avançadas nessa questão do sincretismo, que eles usam roupas igual roupas de Umbanda. Não sei se você já viu. Se você não viu, você pode olhar no Google, procure lá, igrejas evangélicas, bota um xizinho Umbanda, você vai ver, eles usam roupas como de Umbanda, usam atabaque como de Umbanda, dançam exatamente como a Umbanda, e inclusive as posições características daquelas pessoas são as mesmas de terreiros de Umbanda. E nada contra a Umbanda, nada contra o Candomblé, nada contra eles, nada contra ninguém. Cada um tem o seu direito de professar sua fé, mas assuma então de uma vez por todas. E algumas assumem. Eu já falei aqui da igreja da Vovó Rosa, lá em São Paulo, A igreja da Vovó Rosa era uma igreja que tinha uma senhora
que ela era a profetisa maior da igreja. Então ela era aquela pessoa que fazia as adivinhações no final do culto, que alguns vão chamar de divina revelação. E aquela mulher um dia morreu, mas ela não deixou de fazer revelação. Ela incorporava nas pessoas para poder fazer revelação no final do culto. Isso é o sincretismo forte. Quando eu fui de Umbanda, e eu fui de Umbanda há 16 anos, eu vi um casamento dentro de um terreiro de Umbanda, realizado por um padre da Igreja Católica. Isso é sincretismo. A identificação dos santos da Igreja Católica com os orixás, com os santos da Umbanda e do Candomblé, é sincretismo. E daí por diante, nós não estamos longe disso dentro das igrejas que se dizem ou que são evangélicas, chamadas neopentecostalismo. Se você olhar em algumas, naquelas que eu falei que se parecem com a Umbanda, a única diferença é as letras das músicas. Eles dançam, eles incorporam, eles rodam, eles sapateiam, igualzinho o terreiro de macumba. Mas a música que eles estão cantando são músicas que nós cantamos nas nossas igrejas. E isso é um absurdo. Uma outra característica deles, além do misticismo, do sincretismo, e é mística ao extremo mesmo, é a questão da visão bíblica distorcida a respeito do Espírito Santo. Então, a ênfase de uma igreja neopentecostal é o Espírito Santo. O nome de Jesus quase nem se fala. E aí fica na disputa entre a pessoa do Espírito Santo e o nome da igreja, né? Se você vê algumas dessas igrejas, ele foi curado na igreja tal, nunca se fala o nome de Jesus, é difícil. Ele foi curado pelo poder do bispo tal, né? Tem bispos aí, tem apóstolos, tem paipóstolos, tem patriarcas, tem alguns deles aí que dizem, eu vi recentemente, são coisas que a gente vê, irmãos, e que são públicas, por isso que eu estou dizendo, não estou enquadrando todos nesse formato, mas é coisa que a gente vê. Um desses bispos aí falando assim, não, porque se eu falar que você morre, você morre. Que absurdo é esse? O cara é o quê? É feiticeiro? Né? Eu lembro disso da época de macumba, né? Feitiço. Outros falando assim, eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Como é que você vai amaldiçoar alguém em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, coisa absurda é essa, né? São os mesmos que pregam as besteiras a respeito do gafanhoto devorador. Se você não trouxer o seu envelope, você vai botar todo o seu dinheiro numa sacola furada. Ou você paga, ou você fica sem. Coisas dessa natureza, né? E o misticismo que faz eles venderem vassoura ungida, vender fitinha, óleo, água. É por isso que você já vê por aí em muito lugar. Lá em Salvador tem a fitinha do Senhor do Bonfim, não tem? Você chega, quem já foi em Salvador aqui? Já foi passear na Cidade Baixa? Vem aquele monte de gente amarrando fitinha no seu braço. Tem muita igreja evangélica hoje que os crentes estão cheios de fitinha também, né? Fitinha que é do Senhor do Bonfim, porque na visão da macumba o Senhor do Bonfim é Jesus Cristo. Inclusive eu vivi uma experiência, não sei se eu já falei aqui na Bahia, alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu fui numa igreja com alguns irmãos, aqui na Bahia, e na hora que eu me der a palavra, eu falei, eu quero dizer para os irmãos que eu amo o Senhor do Bonfim. Os irmãos daquela igreja me olharam torto. Faltou pouco para o diácono vir de lá para cá e me tirar do púlpito. Mas quando eu percebi o clima, eu falei, não, mas espera aí, deixa eu concluir. Bonfim, meu amigo, fique de pé e fala para eles quem é o seu Senhor. Aí esclareceu, né? Jesus não é o Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim, meu amigo, é Jesus Cristo. É por isso que eu o amava. Nós precisamos saber separar o movimento neopentecostal do movimento pentecostal. E no movimento pentecostal nós temos algumas diferenças, mas eles têm uma linha ortodoxa mais firme. O movimento neopentecostal não tem uma linha ortodoxa nenhum. O culto neopentecostal, por exemplo, o objetivo do culto, ele deixa de ser um culto de adoração a Deus para ser um culto de
administração de recursos, um culto da cura divina, o culto da revelação. Eu sempre digo aqui nessa igreja, todos os cultos devem ser para adoração a Deus. E o que você menos vê numa igreja neopentecostal é adoração a Deus. Porque ficar com aquele negócio, grita glória a Deus aí, não está me dizendo nada, irmãos. Tem papagaio que faz isso. E eu já vi. Você nunca viu? Doutor Google, vai lá no Doutor Google que você vai ver, papagaio dando glória a Deus, você vai ver um monte. Se brincar, vê até aqueles pássaros pretos falando também, né? Então isso não quer dizer muita coisa. Na igreja neopentecostal, na maioria delas, o conceito de culto é ambíguo, pois ao invés de se cultuar, eles fazem mais campanha de cura, mais campanha de libertação, mais campanha de revelação, mais campanha de prosperidade do que de adoração a Deus. Eu não sei quantos aqui já foram ou participam. Se você participa de um culto desse, uma coisa que você não pode negar, por mais que eu respeite a sua igreja, é que em todo culto você vai ter pelo menos 2 ou 3 momentos em que ofertas são alçadas. Cada campanha é uma oferta, é um envelope diferente. Cada movimento para abençoar alguém ou para libertação é uma oferta. E isso é uma coisa que foge daquilo que Deus estabelece como seu culto. A liturgia também é cheia de glória a Deus, mas é desvirtuada do padrão divino. É isso que eu estou falando. Não adianta dar glória a Deus quando a ênfase recai sobre fenômenos e não sobre o próprio Deus. Não tem ênfase em Deus, mas a ênfase está nas curas, nos milagres, nos testemunhos. Eu tenho história para contar, eu tenho testemunho para contar, mas eu não sou um pregador itinerante, por mais que eu respeite os colegas que fazem isso, porque eu acredito que Deus tem uma missão maior para mim. E que dar o meu testemunho é válido na minha vida, mas como parte da minha vida e não como função principal da minha vida. Enquanto que em alguns destes lugares é a ênfase. Lá, se você não matou ninguém, não roubou ninguém, não usou droga, não foi gay, não fez nada disso, você não tem valor para eles, não é? Você tem que ter vindo de uma situação diferente, né? Para que você possa ter espaço naquele lugar, e todos os holofotes vão estar em cima de você, diferente daquilo que nós aprendemos e que Deus nos ensina com relação a nossos cultos serem cristocêntricos. O culto numa igreja tradicional, ele é cristocêntrico. O centro do culto é Jesus Cristo e não pessoas, né? Não tem esses apelos de, você vai prosperar, use sua fé, prospere, hoje Jesus vai te curar, hoje Jesus vai mudar a sua vida. A gente até fala em mudança de vida, porque nós acreditamos, porque é bíblico, mas a ênfase na mudança de vida não é na igreja do pastor Godoy, não é na igreja batista, é na pessoa de Jesus Cristo, e isso nós precisamos entender. A questão também da palavra do líder. O líder lá, ele é intocável. É o ungidão. Já ouviu falar do ungidão? É o líder nessas igrejas. Infelizmente, algumas das nossas igrejas também tem. Uma vez eu fui pregar numa igreja batista, não vou nem falar o estado, mas eu fui pregar numa igreja batista, que o culto começa, o pessoal tocando o órgão, né? E aí o pastor me chamou, falou, não, vem aqui que nós vamos entrar pelo fundo. Aí a gente foi lá para frente da igreja, nas costas dos irmãos, e na hora que o pastor começa a entrar na igreja, fica todo mundo de pé para saudar o pastor. E o pastor entra com todo mundo de pé. Isso para mim, com todo respeito, irmãos, é um verdadeiro absurdo. Olha, não toque no ungido de Deus, que absurdo pensar isso a respeito do pastor. Quer dizer, o pastor, ele pode errar quanto quiser, e ai daquele que tocar no meu ungido. É assim que funciona em algumas dessas igrejas, mas não conosco. Nós sabemos que todos nós temos a unção de Deus. Aqui não tem ungidão não, eu posso ser grandão, mas não sou ungidão não.
Eu tenho a unção de Deus, como a Samara tem a unção de Deus, como a Ana tem a unção de Deus, como o Bruno tem a unção de Deus, como cada um de nós aqui, todos nós temos a unção. Agora, nós temos dons diferenciados, cada dom ele repercute de uma maneira diferente na vida da igreja. Eu tenho o dom de pastoreio, eu sou pastor, eu tenho essa vocação da parte de Deus, então o meu papel aqui é coordenar as ações da igreja. Eu sou mais um facilitador, eu sou um coaching da parte de Deus, mas eu não sou melhor do que a irmã Diomaura que faz a limpeza na igreja, eu não sou melhor do que ela em nada, nós somos iguaizinhos, cada um cumprindo o seu papel de uma maneira adequada. Nós não somos contra pedir oferta. Eu tenho pedido uma oferta, aliás, se você não deu ainda, tem uma lista lá no grupo da igreja para a gente fazer o nosso espaço. Não tenho nada contra pedir oferta, mas precisa ter senso e critério para fazer isso. Não é desse jeito não, irmãos. Eu autorizo você, o dia que você quiser. Pastor, eu quero ir para ver de perto. Eu te autorizo aí numa dessas igrejas para você ver quantas vezes eles vão pedir oferta. E algumas igrejas chegam ao absurdo, cidade grande, dizer assim: olha, você tem que dar tudo, pega a sua carteira aí, ó, tira tudo que tem dentro dela e coloca no altar do Senhor. Gente que dá carro. Aliás, esses dias teve um pastor que quebrou a cara. Deram um carro para ele, deram um carro para ele no valor de R$5.000. E ele pegou, passaram o documento do carro e tudo, aí quando ele foi ver, o carro estava com débito de R$9.000, e ele teve que pagar o débito, quebrou a cara, né? Aí eu não sei quem é pior, se foi o cara que insistiu para pegar o carro, ou se foi o que deu, mas de qualquer forma, foi uma lição para ele, né? Acostumado em querer pegar esse tipo de coisa. A evangelização neopentecostal também, ela é diferente. É uma evangelização proselitista, né? Eles apresentam esse problema, que é um problema sério e que faz parte das características de qualquer seita. Toda seita é proselitista, né? E tem muitas igrejas neopentecostais que o são. Pastor, tem igreja neopentecostal séria? Tem, claro que tem. Mas tem igreja neopentecostal. E outra coisa, quando você fala de uma igreja, você não está julgando as pessoas que estão naquela igreja. As pessoas que estão naquela igreja, elas têm muitas vezes sinceridade no coração. Se bem que não é só a sinceridade que vai resolver o problema deles, né? Eu fui da Umbanda há 16 anos e eu tinha certeza que eu estava no lugar onde Deus habitava. Apesar de compartilhar com outros deuses também. E grande parte das pessoas que vivem nesses movimentos acreditam. Não é só acreditar. Mas tem pessoas que estão com a vida devotada ao Senhor Jesus de fato, vivendo nesse lugar. Agora tem muita gente que não está nem aí com o Deus da bênção, só quer saber da bênção de Deus, e para esses fica difícil, porque uma igreja verdadeira, queridos, ela não faz prosélitos. Uma igreja verdadeira, ela faz discípulos, discípulos de Jesus Cristo, é diferente. No proselitismo, o objetivo maior é o crescimento. Então essas igrejas, elas querem ser muito grandes, porque é óbvio que se elas tiverem muitas pessoas, a arrecadação é maior. Infelizmente, não que nós não queiramos, nós também queremos crescimento, mas o nosso crescimento numérico não se dá por conta da nossa vontade de crescer financeiramente, mas para que o reino de Deus seja engrandecido. E aí talvez você está assistindo e fala: aqui pastor cara de pau, e você conhece o meu coração para falar sobre isso? Não, eu não conheço o coração, de jeito nenhum. É por isso que eu disse que eu creio que muitos são sinceros, mas a Bíblia diz que pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto se conhece a árvore. E a gente vê algumas coisas que são absurdas. Uma outra questão complicada no movimento neopentecostal é o ofício ministerial. Eu me tornei pastor, de fato, há 28 anos, de direito a 20. Quer dizer, durante esses 8 anos que eu fui pastor de fato porque eu pastoreava, mas eu não tinha o título de pastor, eu não servia a ceia, eu não batizava,
muito embora eu dirigisse assembleia, muito embora eu organizei igrejas nesse período, mas eu só me tornei pastor em 2000, depois de estudar, depois de passar anos numa faculdade teológica. Aliás, eu passei em 3 faculdades teológicas, depois de passar por um concílio que levou uma manhã inteira, sendo arguido pelos irmãos, depois de ter passado pelo processo da imposição de mãos. Então foi um processo que demorou 8 anos. Em algumas igrejas neopentecostais, o camarada chega na igreja, ele tem um testemunho, começa a frequentar a igreja, ele dá glória mais alto do que os outros, ele sapateia mais bonito. Aí o que acontece? Com 3 meses, o líder da igreja falou: ó, vem cá, Deus está mandando te ungir. Alguns vêm com 1 litro de óleo e jogam na cabeça do cara. Ele diz que agora o cara é pastor. Qual o problema nisso, irmãos? Alguém que está tendo essa responsabilidade sem ter conhecimento. A Bíblia diz que para essa função não pode ser neófito, não pode ser novo convertido. Você tem que ter uma caminhada, você tem que saber o que você está fazendo, né? Segundo Paulo, as características de um homem apto para o ministério devem ser relacionadas a um caráter irrepreensível, capacidade de ensinar, boa administração do lar, de uma competência nos relacionamentos, com boa conduta com o mundo e com conhecimento da palavra e da vontade de Deus. Não adianta o cara estar transbordando nas línguas aí, porque tem um testemunho, que vai ser pastor. Não, ele tem que passar por um processo. E além do mais, infelizmente, no mundo neopentecostal, cada pastor, cada líder é um livre pensador. Não existe um conjunto de normas. A maioria das igrejas neopentecostais não tem um escopo doutrinário. Não tem. Eles não se preocupam com isso, porque não é o objetivo deles. Então, eles são livres pensadores. Aquilo que ele acredita que é daquele jeito mesmo. E se alguém duvidar, ele diz logo: olha, Deus falou comigo isso, Deus me revelou. E aí, você vai falar o quê? Um camarada disse: olha, foi Deus quem falou comigo, Deus me levou para o inferno, eu fiquei 3 dias no inferno com Deus e Ele falou comigo. Tem pregador neopentecostal que foi para o inferno dar um rolê, foi para o céu, voltou para o inferno 2, 3, 4, 5 vezes. Aqui não tem disso não, meu irmão. Graças a Deus, em nome de Jesus Cristo, nenhum de nós aqui presente vamos para o inferno, porque Jesus nos garante o céu eternamente. Eu nunca vou passear no inferno, está repreendido, Satanás. Isso não existe numa visão conservadora. Alguns pontos discutíveis da teologia neopentecostal, e por isso eu não sou pentecostal: a questão da exclusividade das Escrituras. Os neopentecostais, eles até afirmam que as Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas para eles, a palavra dos profetas deles tem o mesmo valor dos visionários, dos reveladores, né? Tem o mesmo valor da palavra de Deus. E por conta disso, eles baseiam as suas regras, as suas normas, mais naquilo que eles entendem que foi revelado por Deus, do que daquilo que está nas Escrituras. Outro dia eu vi Deus está me mandando fazer uma loucura, me traz um balde d'água aí. Aí pegou o balde d'água: olha, foi Deus que mandou. Já jogou água na parede. Ô irmão, se eu tivesse lá, eu ia dizer para ele: fala sério, varão, que Deus foi que te mandou fazer isso? O outro que tomou banho de óleo com 3, 4 jarros de óleo na cabeça, e o pior que fica igual uma perereca, né? Jogando óleo. E isso não é revelação, irmão. Infelizmente hoje nós temos muito disso. A revelação para os homens está na palavra de Deus. Revelação é diferente de iluminação. A iluminação Deus nos dá para entendermos a palavra de Deus. Qualquer coisa que está fora desse padrão aqui não é de Deus, é de procedência maligna.
A Bíblia, para nós, é a única regra de fé e prática, é ela que conduz a nossa vida. Não para esses grupos, para alguns desses grupos. A Trindade, muito embora eles defendam a Trindade, na maioria das igrejas neopentecostais, só quem tem espaço é o Espírito Santo, né? Como se ali é só o Espírito Santo que manda. Infelizmente a gente sabe que não é bem por aí, né? O Espírito Santo não é maior do que os demais membros da Trindade. Eles atuam juntos, eles atuam em consonância. A divindade, ela é composta de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nenhum é maior do que o outro. A superficialidade espiritual, né? Devido a essa ênfase litúrgica envolvente em curas e no exorcismo que eles fazem muito, né? Eles são na maioria superficiais na fé e no entendimento. Outro dia eu encontrei um irmão que falou: pastor, não leva mal não, mas eu prefiro minha igreja. Falei: por quê, irmão? Falou: porque eu vou na igreja batista, é aquele negócio assim, tranquilo, cara. Na minha igreja não, pastor, você vai entrando, você já vê o diabo rodopiando lá dentro. É sério, Lucas, falaram isso para mim. Eu falei: então é melhor você ficar por lá mesmo, porque na minha igreja o diabo não rodopeia não, porque ali o espaço é de Deus. O exorcismo é uma coisa muito forte, aquela coisa de dar o microfone para o diabo. Vem cá, você aí, dá o microfone para ele aí. Você veio de onde? Qual é o seu nome? O que você gosta? O que você veio fazer? Aí no final faz aquela coisa do sai, sai, sai. 3 vezes, tem que ser 3 vezes para poder caracterizar, porque senão não dá. Em nome de Jesus. Coisa absurda. Alguém pode se manifestar no demônio? Pode, claro que pode. Eu já vivi situações que eu vi coisas dessa natureza, mas toda hora, irmão. Meu sogro, lá no Nordeste de Amaralina, ele tinha um ponto que ele alugava para uma dessas igrejas. E tinha uma mulher que a gente conhecia. Uma vez a cada 2 meses, mais ou menos, ela vinha. Aí ela caía no capeta, o cara libertava ela estava livre em nome de Jesus. Dali 2 meses a mesma mulher vinha, e a gente começou a desconfiar, essa mulher está ganhando qualquer. E depois soubemos que ela estava ganhando um qualquer mesmo. Tem gente contratada para fazer esse tipo de coisa, infelizmente. Não é em todas as igrejas, na sua igreja não, mas tem muita igreja por aí que é assim. Quanto à salvação, esse é o ponto principal na nossa igreja. Mas para eles a salvação não se limita à graça de Jesus Cristo. Eles têm que fazer alguma coisinha para ajudar, né? Alguns dizem, eu vi recentemente um desses líderes neopentecostais de uma das igrejas grandes, numa televisão, dizendo que a pessoa que não dá dízimo não é salva, vai para o inferno. Isso não é bíblico, irmão, isso não existe. Isso não existe. Depois você procura lá no Dr. Google. Tudo isso que eu estou falando é só você procurar. Na sua igreja não tem disso não, mas se procurar você vai achar. Pastor diz que quem não dá dízimo vai para o inferno. Será que a nossa salvação depende do dízimo que eu dou? Eu estou comprando a minha salvação ou é pela graça de Deus? Então, infelizmente, essas exaltações dessa natureza e tantas outras são contrárias à soberania de Deus. Tem mais algumas questões que eu quero ver, mas eu vou terminar aqui agora, falando só os pontos, né? Alguns pontos discutíveis na prática neopentecostal. A eclesiologia e a teologia são completamente avessas a tudo aquilo que nós conhecemos. Ela é confusa, ela é antibíblica, não tem base bíblica nem para a eclesiologia, que é a prática da igreja, nem para a teologia. A prática mística, e nós já falamos sobre isso, que é a questão do sincretismo. E por último, a prática legalista e liberal, né? Não existe ética nenhuma em algumas igrejas. Na sua tem, mas em muitas por aí não tem não. Não tem ética nenhuma. Eles enfatizam a observância, e o legalismo também, né? A observância de usos e costumes. Esse dia eu encontrei com minha irmã aí de uma igreja dessa. Falei: ô irmão, tudo bem, pastor? Ó, tem uma pessoa que mora perto da igreja aí, ela estava indo na assembleia, eu vou mandar ela para aí, até porque ela gosta de um brinquinho, então lá não dá para ela ficar, né? Isso é legalismo, irmãos. Isso é legalismo. Já pensou?
Alguém não poder ser da igreja porque usa brinco, porque usa calça comprida, coisa dessa forma. E por outro lado os liberais. O liberal já não está nem aí, nem com mudança de vida. Tem igreja neopentecostal aí que vale tudo, meu irmão. É tipo o Tim Maia, né? Só não pode dançar homem com homem, nem mulher com mulher. E tem algumas que até isso está podendo. Tem igreja em São Paulo. Esses dias eu vi uma propaganda de uma atividade que ia ter na Ordem dos Pastores, e veio o nome do pastor, e eu conheço aquele nome. Aí eu liguei para o pastor, falei: você conhece esse cidadão? Quem? O pastor fulano de tal? Eu falei: você conhece? Ele falou: não. Eu falei: pois é, ele é marido do pastor fulano de tal. São dois pastores casados. Isso é liberal, isso é uma teologia que não tem a ver conosco, e é uma linha neopentecostal. Então, irmãos, eu não sou pentecostal e nem neopentecostal por causa dessas coisas. Se você é pentecostal, se você é neopentecostal, pelo menos considere o que eu falei. Eu não estou chamando você para vir para a minha igreja, eu quero que você fique onde você se sinta melhor. Mas considere o que é de fato adorar a Deus. Considere o lugar onde você deve adorar a Deus. Porque tem muita gente brincando de ser crente. Mas na hora, me desculpe a expressão rasgada, na hora que o bicho pegar, muita gente vai se dar mal. Amém, irmãos? Deus abençoe. Mais uma vez eu quero me dirigir a você que está em casa, para dizer que eu não tenho nada contra você, e nem contra a sua igreja. Se você é de Umbanda, eu não tenho nada contra você. Se você é de uma igreja inclusiva, não tenho nada contra você. Cada um faz da sua vida o que quiser, mas eu disse porque eu não sou. Agora, porque você é com você e Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus por este dia.